sobre o Livro dos Espíritos, e uma lição muito interessante desse livro é um dos potenciais mais aprimorante e divino dado por Deus, que é o livre-arbítrio, e joga por terra qualquer influência ditada por alguém que lançou nessa sociedade, infelizmente atrasadíssima, né, que vivemos, a questão de um ser chamado Diabo, Satanás, enfim, com o nome dos mais alegóricos que se possa imaginar, e que não tem nenhum fundamento na vida do homem, a não ser o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele tem uma explicação profunda e científica na vida do homem, porque ele mostra que o homem, antes de tudo, ele é um ser que responde por ele mesmo. Os seus atos, as suas virtudes, as suas invirtudes, é fruto da sua própria ação. E não que haja um ser criado pelo próprio homem que ainda ignora o seu Criador, que lançou aí para aqueles que ainda acreditam, que vivem ainda na infância espiritual, porque o homem, infelizmente, ainda vive essa infância espiritual. A sociedade que nós vivemos, ela é eminentemente pagã, ela é pagã, sim. Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa, porque basta você pegar o livro da codificação, que você vai ver lá quais são os caracteres de uma sociedade pagã. É toda essa que nós estamos vendo aí. É crença nos deuses, é holocausto, né? É querendo um bode expiatório para sofrer os seus erros. Então, ainda se vive uma sociedade pagã. O homem ainda está muito, muito, muito longe do que ele chama ser espiritualizado. Primeiro que o simbolismo, que é o que mais nós vemos, né, desde a época do paganismo, ele ainda está em grande evidência. Eu faço uma reflexão do seguinte: o simbolismo destrói, ou melhor, o simbolismo depõe contra aquilo que o homem quer passar. Depõe. Porque o que é o simbolismo? É você mostrar por meios materiais aquilo que você acha que existe. E que Jesus, na verdade, veio e deu uma explicação eminentemente coerente a cada um segundo suas obras. Então, não é com um lenço abanando, não é com a bandeira branca, né? Não é com a veste branca que o homem vai exteriorizar aquilo que ele seja, que é a paz, né? Claro, que é a concórdia, que é a fraternidade. O homem jamais vai realizar pelos meios físicos aquilo que depende dele moralmente. Porque eu posso estar aqui com um lenço simbolizando a paz e estar ali olhando a vida dos outros, falando que fulano é esse, enfim. Toda uma situação moral decadente que nós temos. Nós somos imorais. Nós ainda estamos muito longe de compreender o que na verdade é o bem. Porque a exteriorização dos nossos sentimentos denota a negatividade daquilo que nós acreditamos ter. A bem disso é os felizes ano novo, os felizes natais e os felizes ano novo. Muitas felicidades. Que importância tem isso na vida do homem? Nenhuma. As simples frases não vai mudar a vida da criatura pelo simples fato de ser dita. Mas ela, sim, vai ter uma grande importância a partir do momento em que o homem refletir
sobre essas frases ditas vinculadas à imortalidade da alma. Primeiro que a paz, ela não consiste no exteriorismo. E a paz, ela consiste no dever de consciência cumprido. Nós fazemos isso? De forma nenhuma. O que a sociedade que nós criamos foi essa. Nós olharmos para nós, para a nossa família, criarmos uma prisão, que a nossa casa vira, na verdade, uma prisão, porque nós não queremos nos preocuparmos com aquele que rouba, com aquele que trafica, porque nós não queremos nos envolver na sociedade decadente que nós mesmos criamos, né? Nós não queremos. Nós queremos colocar as grades, os aparatos de tecnologia dos mais sofisticados, como se isso fosse livrar o homem das repercussões morais, que não livra. Se livrasse, em meio a tantos aparatos eletrônicos e a tanta segurança, ele não morria na própria casa. Ele não seria vítima das suas próprias situações inferiores que ele está vivendo. Então aí mostra que o homem precisa aprender a raciocinar o que é o livre-arbítrio. Qual é a sua atuação com esse livre-arbítrio? Todos nós somos livres para tudo. Deus não nos impede de nós fazermos o que quer que queremos. Agora, claro, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. A gente pode fazer, é como disse Sócrates, foi Sócrates ou foi Platão? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Claro, por que não convém? Porque terá suas consequências. O livre-arbítrio para o homem, ele começa desde o momento em que a criança reage àquilo que está propondo a ela, ou seja, ela pensa e ela reage. Há quem diga que a criança, no seu estado jovem, ela não age com o seu livre-arbítrio, ela age. Eu tenho experiência, já passei por experiências de ver uma criatura, um recém-nascido, rejeitar o peito da própria mãe. Por que ele rejeitou? Já que ele não tem livre-arbítrio, ainda está muito jovem, né? Ainda não pensa. Ele não pensa mediante os órgãos que ainda não lhe dão essa possibilidade, mas ele age, ele reage de acordo com aquilo que ele não quer. Então aí já há um livre-arbítrio. Aí está aqui, ó, leiam o Livro dos Espíritos. Antes de eu me colocar aqui para falar, eu procuro estudar, né? Está aqui, livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que o homem já age, ele já tem a liberdade de pensar, ele já sabe o que ele quer. Da mesma forma, é o adolescente. Muitos psicólogos, né, diz que o adolescente ele só passa a ter um caráter firmado a partir dos 17 aos 18 anos. Mero engano. Porque o espírito, assim disseram os espíritos acadêmicos, que o espírito começa a manifestar suas mais que boas tendências a partir do momento em que o corpo começa a dar essa possibilidade. Porque o espírito não é criança. O que está ali possibilitando o espírito se manifestar é os órgãos que ainda não está totalmente desenvolvido. Então, quando o órgão começa a se desenvolver, o espírito começa a liberar as suas conquistas boas e ruins. É por isso que os pais ficam sem saber o porquê aquela criança, os pais que não são espíritas, viu? Porque os que são espíritas que procuram estudar, porque não basta ser espírita e ficar com as antenas ligadas só ouvindo, infelizmente é perda de tempo, né? É estudar. Ele vai verificar que o seu filho
está desenvolvendo as suas boas e más conquistas. É nisso que Jesus, ou melhor, foi nisso que Jesus dissera, que os espíritos disseram, desculpe, que os pais têm que aprender a verificar as suas más tendências dos seus filhos, para que possa educá-lo. Não é a partir dos 17 anos, 18 anos que o adolescente começa a desenvolver, né, as suas más tendências. Muito pelo contrário, muitos já começam bem antes. As suas tendências miseráveis, né, de ver outros sofrendo ali, dando risada, como tem na revista espírita. Acho que é... Hein? O que foi? Eu que vivo sentindo com isso. Se não tiver, tem que ter 9 a 10 anos. Pai deu escola particular, deu tudo, agora no tudo está lá comandando de tráfico. Aí. 9 a 10 anos. Pois é. Eu vejo lá na tua. É moda, hein? Aí, tá vendo? Pois é. Como é que é a psicologia lá? Isso? Eles dizem que é da mente, né? Agora, a mente, que mente, né? Pegar duas armas, né? Duas armas, né? É moda? Que inteligência tem essa criatura? Né? Com 10 anos, né? Que inteligência tem essa criatura? Outro dia passou um também, né? Comandando um monte, tudo adulto, não era gente pequena, não era gente grande que ele comandava, né? 10 a 11 anos. Como é que esse espírito não está sendo senhor de si? Para os psicólogos, para os materialistas, não é, mas para Deus sim. Porque Deus não mede o homem pela sua infância, porque o espírito não é infantil. Deus mede as nossas atitudes pelo que nós somos espíritos, independente de estarmos num corpo fragilizado. É aí também que vem, mas o corpo não interfere, o organismo não interfere no espírito? Sim. Sim. Agora, como o organismo interfere no espírito? Vindo com suas limitações. O espírito não consegue se desenvolver nesse corpo, porque esse corpo está limitado devido às suas más inclinações de sucessivas reencarnações, que lhe atribuiu essas anomalias físicas que o impede, né, de exercer as suas faculdades, nesse caso. Aí também aqui responde outra pergunta. A criança, ela é mal educada, ela é grosseira. Isso é coisa de criança, não é coisa de criança, é o espírito. É o espírito que é daquela natureza. Porque enquanto nós ficarmos vinculados ao corpo, nós vamos sempre atribuir as nossas más imperfeições e as nossas más paixões ao corpo. O corpo não responde pelas más influências e pela imoralidade do espírito. O corpo, ele é simplesmente uma veste. O espírito é que conduz com tudo aquilo que ele aprendera esse corpo, assim também como ele dá qualidades boas ou ruins a esse corpo. É o que imprime, nós imprimimos. Tem pessoas que nós olhamos que parece que ela é um ser do outro mundo, de tão carregada energeticamente das suas posturas morais que é. Então não é o corpo que vai responder pelo espírito. E lembrando que a lei divina não mede o homem pelo seu estado físico, mas mede o homem pelo aquilo que ele é, espírito, um ser moral, um ser atuante, um ser que pode modificar e melhorar os meios ao qual ele está. É aí que esses encontros que nós vemos peca muito, porque infelizmente a gente não vê ensinar nada a respeito da vida após morte a essa sociedade que nós vivemos. Uma delas é a questão da mediunidade. Outra é a questão do espiritismo. O espiritismo não está vinculado à religião, nem a terreiros de candomblé. O espiritismo é uma ciência que veio provar ao homem a imortalidade da alma,
levando o homem a ir se desvencilhando dos círculos da matéria. Porque quando eu sugiro que haja uma união de religião, simplesmente vale lembrar o seguinte: o livre-arbítrio na doutrina espírita, ela faz-nos refletirmos o seguinte: sendo espírita, nós temos a obrigação de falarmos do espiritismo como ele é. É uma obrigação que o espírita tem. O seu livre-arbítrio, mediante os princípios da doutrina espírita, ele é muito mais agravante diante daquilo que a gente expõe na sociedade do que o ignorante que não é espírita. Porque nós temos acervos, nós temos pesquisas, nós temos inúmeras comprovações que nos mostram que o homem, ele não vai se libertar dos seus limiares de infelicidade sem que não seja buscando a informação da sua realidade espiritual. Então, tudo isso que nós, essas inúmeras simbologias, elas não vão tirar o homem do seu estado de miserável. Não vai tirar. As ilusões só vai servir cada vez mais para nos afundar. Ah, mas sem essas ilusões não teria felicidade. Agora me permita eu aqui responder. Vocês já viram nessa época algum estado de paz? É as épocas piores que nós vivemos. É um estado de perturbação terrível. Por quê? Porque o homem, assim disseram os espíritos, quanto mais ele busca os princípios materiais, mas ele tende a ficar cada vez mais inferior, sofrido. Porque quando passa todas essas ilusões, o homem volta a ser aquilo que ele era e a viver tudo aquilo que ele estava vivendo. É isso que acontece. Da mesma forma, é a questão das drogas. Como muitos dizem que fulano bebeu, foi a bebida que fez ele ficar assim. Não, não foi a bebida. Ele se tornou ébrio por conta própria e sabia o que estava fazendo. Ele se tornou ébrio e sabia o que estava fazendo. Foi uma intenção. Ele é culpado 2 vezes, porque ele sabia e fez. Pelo menos é assim que os espíritos orientam mediante as nossas situações morais. É isso que, infelizmente, a gente vê. Querem, assim, isolar o homem das suas responsabilidades. Querem expor à sociedade uma vida que não condiz com a realidade do homem, mediante diversos simbolismos. Diversos simbolismos. É aí que está, como em muitas sociedades espíritas, que se dizem espíritas, o maior simbolismo dessas casas são as roupas. São as roupas que vestem como se aquela ação tivesse um retorno positivo que na verdade não tem. Assim a gente avalia. O que o homem faz exterior para diminuir o seu sofrimento é mero engano. É mero engano. Porque ele não vai banir o mal que ele fez ou diminuir o trabalho que ele tem a empreender ou a fazer, porque simplesmente as coisas exteriores de momento estão o felicitando, né? Então é aí que está a questão do livre-arbítrio do homem. O homem quer praticar as suas más ações e quer ter sempre alguém para sofrer por ele, que é a questão de Jesus. Há uma colocação desgastadíssima. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para dar felicidade. Jesus veio para salvar a humanidade. Salvar de quê, minha gente?
De quê? O homem continua ignorante, o homem continua perverso, o homem continua errando. Que salvação foi que Jesus trouxera? Agora, se disser que Jesus trouxe a informação para despertar o homem diante das suas atitudes, é outra questão. E aquela ordinária situação que Jesus sofrera, aquilo ali foi a comprovação do nosso estado de inferioridade, que não compreendeu o que o mestre falou, tanto sim que atacaram muito. Olha, agora interessante uma questão de Jesus, que Carlos Bernardo conta no seu livro Jesus, o Mestre do Espírito, que quando Jesus se juntou aos Brahmins, que era um povo que acreditava na imortalidade da alma, e eles trabalhavam com desobsessão, os Brahmins tinham algumas posturas que não agradavam a Jesus, e Jesus criticava. Jesus criticava aquele povo também. Agora, estão aí dizendo que Jesus está dizendo amém a tudo, fica difícil, né? Fica difícil. E outra, observe que toda a trajetória de Jesus foi de perseguição. Aí se pergunta por quê? Já que Jesus era tão amado, como dizem, né? Como aí propagam, Jesus era tão amado, era tão aceito pelo povo, e por que Jesus foi tão perseguido? Por quê? Por que apregaram ele no madeiro? Já que ele era... porque quem a gente ama, a gente protege, não é verdade? A gente quer ver bem. Jesus, depois de ter prego ele no madeiro, estão agora tomando ele como um Deus? E que ainda querem que ele volte para salvar a humanidade. Salvar de quê? Essa humanidade cada vez mais decadente, cada vez mais voltada para o crime. É uma perda de tempo, né? É jogar pérolas aos porcos. Porque quando você fala, você faz determinadas observações ao bruto, a única ação que o bruto tem é atacar. Não é? Agora Jesus, com o QI de entendimento que tem, com o QI de ensinamento, de evolução que tem, Jesus vem de novo para esse charco? Para quê? Para um meio de brutos? Por quê? Se ele vier, a vida dele nada vai adiantar. Porque Jesus é um espírito que ia diretamente à situação moral do homem. Jesus não ficava alimentando a ignorância física que o homem tem, material, mas ele mostrava ao homem as suas decadências morais. Você já pensou se Jesus vier aqui criticar os políticos? Já pensou? Que situação! Vivendo no Oriente Médio, então. Thiago! Não é? Então, minha gente, a gente tem que parar para raciocinar o que a gente fala. Da mesma forma, são essas coisas desgastantes. Deus está no comando. Deus nunca esteve fora de comando de nada, pelo amor de Deus. São essas tolices. Isso é frase tola, né? Por que o homem ainda usa essas frases tolas? Porque ele ainda não aprendeu e não quer. Não quer. É como os próprios Espíritos dizem, a má vontade do homem leva-o a sofrer mais ainda. Porque a doutrina espírita está aí. Infelizmente estão descambando ela para a religião, né? Infelizmente. Para aqueles que já buscou estudá-la como ciência, ótimo. Mas aqui nesse meio, no meio que nós vivemos, nós nos sentimos deslocados, né? Abafados. Mas infelizmente tem que ser assim. Porque é com a intolerância, o abafar, se sentir
abafado pelo mal, é que o homem irá tomar atitudes melhores. O mal tem que chegar ao extremo, assim disseram os Espíritos, para que o homem aprenda a raciocinar. Deixe de ser dirigido para se dirigir. A lei divina, ela não está para nós, como muitos dizem, como mistério. A lei de Deus não existe mistério. O que ocorre é que nós não temos evolução e certas potencialidades desenvolvidas, que até para cumprir desenvolvemos algumas, porque essas potencialidades são dadas por Deus. Algumas nós desenvolvemos, mas nós ainda não somos dotados de percepções das mais sensíveis para ainda compreender Deus. Então, a lei divina, ela não deixa o homem sem informações sobre a sua lei, porque ele é ignorante ou porque ele não compreende. A coisa não funciona assim. Agora, claro, Deus obra de acordo com a evolução do ser, mas nem por isso o homem deixa de ser esclarecido. Vejamos isso nas sucessivas reencarnações de muitos desses homens que foram profetas, né? Foram os enviados, os reais enviados por Deus, como os Espíritos disseram, que os verdadeiros profetas, vamos dizer assim, eles não trazem na sua boca a mentira, né? Porque Deus não vai usar da boca de um mentiroso para estar falando o que na verdade não existe, mas foram homens sérios. Muitos desses homens foram Platão, foram Sócrates, foram o próprio Jesus, né? E tantos outros que contribuíram para o esclarecimento da humanidade. Jesus mesmo falava em parábolas, porque o povo daquela época era tão bruto, tão estúpido, se hoje ainda imagina aquela época, que ele usava de figuras para dar lição ao homem sobre a sua real situação moral. Como muitos desses homens eram os Herodes, né? Os Herodes da vida, e os seus companheiros, que sempre fustigavam a Jesus, mediante a buscar saber de Jesus, referente se o que ele falava, ele tinha, na verdade, consciência. E Jesus muitas das vezes chamava de hipócritas, porque eles sabiam que eles estavam perguntando e, no entanto, eles estavam tentando Jesus. É o que acontece no nosso meio. Muitos de nós somos hipócritas. Nós sabemos, na verdade, quais são os caminhos que nós estamos contribuindo para a nossa própria miserabilidade, mas nós nos fazemos de... como diz os idosos, nós nos tornamos esquerdos, né? Nós ficamos assim, como se nós não soubéssemos nada, e na verdade nós sabemos, né? Nós sabemos sim. Agora, claro, achamos que vai ficar tudo como nós queremos e, na verdade, acabamos nos deparando com as consequências daquilo que nós achamos que burlamos, que na verdade nós não burlamos. A lei, no momento certo, mostra ao homem as suas responsabilidades. Aí que vimos os quadros obsessivos, nos mais diversos, como a sociedade que nós vivemos no extremo estado de obsessão. Ah, que nada, você é exagerada. Bom, para aqueles que acham que eu sou exagerada, eu peço que peguem o livro da codificação e leiam. Não é um livro só. É os livros da codificação, os livros preliminares. Porque não adianta você pegar o livro, o que é o Espiritismo, se você não pega as suas sequências. É necessário que se pegue as sequências, porque as perguntas feitas por Kardec, elas se encadeiam em todos os livros da codificação. Elas não são isoladas, elas se encadeiam. É aí que nós vamos achar as respostas para aquilo que nós tanto contestamos.
como dizem que nós não sofremos obsessão, né? Como ouvimos um médium que participa da mediúnica e de repente ele se afasta, e claro, mediante esse afastamento ele tem certas consequências, não é por causa da instituição, é o seu organismo que está preparado para essas manifestações e está lhe causando consequências mediante ao não trabalhar com essa mediunidade. Da mesma forma é o médium que leva meses e meses e meses e meses sem vir a uma instituição. Quando chega na instituição, passa mal, né? E acha que é a casa. E no entanto é ele, um médium com espíritos no campo, e por força da sua irresponsabilidade, da sua inação, da sua preguiça, não dá comunicação àqueles que ele mesmo se comprometeu, porque estando dentro da sociedade ou não, a criatura vai sofrer o desequilíbrio dessas suas potencialidades. Porque ele veio, é dele, foi Deus que deu, sabe por quê, mas é dele, né? A casa espírita só é a bússola de direcionamento para ele se equilibrar. Para ele se equilibrar. Aí quando chega, que eu estou me sentindo assim, que eu estou me sentindo, acha que é a casa que está promovendo, né? Ou então promovendo essas dores, essas agonias. No entanto, são os espíritos que estão no seu campo, né? Para se comunicar. Isso vai acontecer a todo momento. Quando não assim, são desestímulos que sentem, né? As faltas de vontade de ir para as instituições, mediante o quê? Essas influências. Mas infelizmente, como não se fala dessas particularidades no meio que se diz espírita, as pessoas ficam, infelizmente, sem saber como se conduzir. Além de não gostarem de estudar, de buscar os livros, ficam aí indo atrás de conversa que não tem pé nem cabeça, né? Porque como muitos dizem, eu vou ficar atraindo espírito, ou eu vou ficar evocando espírito. Primeiro, que os espíritos nem precisam se evocar. Eles já estão ao nosso lado constantemente. Segundo o que Kardec, os espíritos era Kardec, que a seriedade dos trabalhos consiste no sentimento que nós temos. Se nós somos levianos, certamente teremos espíritos levianos para se comunicar. Se fazemos um trabalho com o pensamento voltado para a seriedade, teremos a nossa companhia espíritos sérios. A evocação dos espíritos, ela é válida, é necessária, porque ela impede de espíritos levianos se comunicarem. Como muitos acham que tem que chegar na instituição espírita e tem que ficar lá esperando que o espírito se comunique, né? Que não pode se evocar espírito. Então Kardec e os espíritos vai ter que voltar para consertar o livro da qualificação toda. Porque já que essa criatura está dizendo isso, então quem está errado é Kardec, que mediante a sua vida toda fez evocação dos espíritos. A prova disso é o céu e o inferno. Lá está a evocação dos espíritos. O céu e o inferno é uma verdadeira evocação dos espíritos. Então Kardec estava errado. Kardec estava lucidiado com essas pessoas, que ele fazia constantemente a evocação dos espíritos. Ele fazia constantemente a evocação dos espíritos e as suas reuniões mediúnicas foram de extrema importância, né? Tanto assim que a maravilha do espiritismo está aí, conduzida de uma forma brilhante, que, diga-se de passagem, não era um homem leigo, não era um ignorante, não era um estúpido, né? Era um homem de letras e um homem muito coerente. Não era se deixava levar pela boca de quem quer que seja, mas era coerente. Para hoje estarmos ouvindo da boca de quem quer que seja, quem se diz até líder do espiritismo, que não se pode evocar os espíritos, o conselho que eu dou é, não, se você é leviano, não evoque mesmo não. Leviano, né? E não tem seriedade no que faz, é melhor você se abster. Agora, é claro, para quem faz um trabalho sério, para quem faz um trabalho voltado para o sentimento de se esclarecer,
Não há mal nenhum. Não há mal nenhum. Da mesma forma, é a questão dos médicos que recebem espírito. Eu não sei, muitas dessas casas não fazem desobsessão. Médico não sabe o que é se comunicar com o espírito. Médico não sabe nem o que é espírito. Não sabe mesmo não. Não sabe nem o que é espírito. As manifestações que ele recebe, ele não sabe distinguir se é espírito, se é dele. Falta de quê? De orientação. E aí o que é que acontece? Fica preso a essas ideias de simbolismo, querendo substituir a experiência por uma filosofia vã. Por uma filosofia vã. Esse é o trabalho que a doutrina espírita trouxe para a sociedade, mediante o quê? A pesquisa. Não se pode fazer espiritismo sem pesquisar, né? Sem ter uma bússola de direcionamento, porque senão você fica à mercê de quem quer que seja. É como se chegar uma criatura de uma outra concepção, né, ou seja, uma concepção religiosa, e aqui querer impor suas questões, a gente vai aceitar, porque nós não somos, como é que se diz, preconceituosos. Nós não somos. Agora, é como diz, cada um no seu quadrado. Vamos usar até o termo chulo, né? Cada um no seu quadrado, né? Porque o seu princípio é um, a doutrina espírita é outro. Nós não vamos nos aliar com o outro pelo simples fato de adotar o que o outro diz ou do outro adotar o que nós dizemos. Se você está feliz onde você está, continue. Se eu estou feliz onde eu estou, ótimo, eu vou continuar. Agora, o que eu não posso é interferir no livre-arbítrio de outrem e querer que outrem siga o que eu quero. Agora, claro, se esse outrem chega até a mim com suas ideias, como diz os próprios espíritos no livro, o que é o espiritismo? O espiritismo é para aquele que o busca, não é para aqueles que já têm suas concepções. Mas o que a gente vê é o contrário. As pessoas tendo suas concepções querem infundir no outro aquilo que ele acredita. Isso é uma violação do livre-arbítrio de outro. Aqui nós temos a nossa sociedade. Vem para aqui quem quer. Nós não estamos chamando ninguém. Vem para aqui quem quer. Assim como aqui no nosso YouTube. Ouve-nos quem quer. Quem não quer, paciência. Agora, claro, chegando aqui, não vamos impor o que acha. O que acha fique para cada um. Porque nós já temos uma norma de conduta, nós temos um regulamento formado, nós temos exemplos, nós temos consequências boas e ruins daquilo que nós já precisamos. O porquê eu vou me deixar envolver pelas simples criaturas que adentram a nossa casa como visitante e acham que tem que ser assim? O achar de cada um fique para cada um. É como eu estava conversando com a criatura. Eu não vou mudar a minha forma de pensamento por causa de ninguém. Eu não mudo. Porque acham que assim fique. Eu tenho 41 anos de idade. Durante meus 20 e poucos anos, eu adentrei no espiritismo. Eu fiquei, esses 20 e poucos anos, aturdida pelas ideias de quem quer que seja, né? Sem uma bússola de condução segura para eu me direcionar sendo eu mesma. Hoje eu me achei, hoje eu sou eu mesma, com as minhas ideias, com a minha grosseria, com a minha estupidez, enfim, com todos os defeitos que eu tenho e que eu tenho mesmo. Entendeu? Agora, claro, eu aprendi a me conduzir com as ideias espirituais. Enquanto eu estava vinculada às ideias de outrem, eu vivia perturbada, sem saber o que era bom ou ruim para mim. Hoje eu tenho uma bússola de direcionamento segura e eu não abro mão dela por quem quer que seja. Porque acham assim o problema é de cada um. Não é verdade? Porque eu aprendi a me conduzir com essa bússola que foi o espiritismo. Mediante ao estudo, mediante as pesquisas, mediante ao meu trabalho mediúnico. Foi assim que eu aprendi a me conduzir. Não é verdade? Então, me deixar envolver
por quem quer que seja, porque acha que é assim, porque acha que eu estou sendo dura, porque acha que eu estou sendo grosseira, estúpida. Paciência, eu sou assim. Eu sou assim. O que eu não posso é deixar o certo para ir atrás do errado, ou deixar o certo para ir atrás do achismo. Porque eu vivi tanto em meio ao achismo e acabei muitas das vezes em meio à postura de muitas pessoas que influenciavam na minha vida, muitas das vezes até me prejudiquei. Indo atrás do espiritismo que rezava Santo Antônio, né? Indo atrás do espiritismo que o povo botava cartas, indo atrás do espiritismo que trabalhava com luz elétrica para afastar espírito. Isso é um sofrimento. Ah, você dá risada? Ah, tá. Eu que sei falar comigo. Né? Eu que sei, minha filha, o que foi que eu sofri. Eu sofri horrores. Seguindo essas maluquices. Viu? Espírito no campo, perturbando, e nego querendo fazer desobsessão com luz elétrica. Eu caio ignorante, sabia que acho que eu estava seguindo. Estava indo atrás dos outros, né? E quando chegava em casa, chegava doida. Espírito no campo, perturbando. Outro dizia, ia dar passe, dizia que o espírito estava com a garrafa. Oi, menino, você me deixa, você me deixa. Isso é um sofrimento. Isso é uma perturbação que vocês não imaginam. E esses divulgadores desse pseudo-espiritismo, a gente está recebendo aqui. Não é? Muitos deles, a gente está recebendo muitos deles aqui, decepcionados com a própria doutrina que ele atribuía a ser espírita. Pois é. Por quê? Porque não quis estudar. Quis levar o espiritismo na base da religião. Ou seja, só basta eu acreditar em seguir os outros. Espiritismo é uma ciência filosófica com versões morais. Não existe espiritismo sem pesquisa. Pois é. Senão, não é espiritismo. E outra, as ditas, como é solene, as criações de solene espiritismo, né? Sem falar também, isso tudo eu passei, eu estou falando com experiência própria. A Lita Jorge, que me conhece há mais tempo, e que quando eu conheci ele, todas essas informações eu passei para ele, e ele viu o meu estado de perturbação, não foi? Perturbação como eu vivia, mediante o quê? A essas conduções de esses pseudos espíritas que eu deixava me levar, né? Quer dizer, hoje, encontrando uma informação segura, não é isso? Esclarecedora, baseada em estudo, eu vou deixar porque fulano acha que a vida tem que ser assim. Olha, meu amigo, vá se estourar lá em Quintana e me deixa em paz. Você não quer, não está se sentindo feliz? Siga só também, meu amigo. Eu estou feliz com o que eu sou. Né? É como Bernardo mesmo diz. Para se compreender espiritismo, você tem que estudar. Porque senão você se torna uma criatura, Maria vai com as outras. Você não sabe o que você segue. E outra, sem contar que você fica perturbado. Eminentemente perturbado. Porque você não sabe o que você segue. Você acredita em quem fala que tomar banho de folha tira espírito? Você acredita que desobsessão tira espírito? Então fica esse jogo de ideias totalmente sem direção segura. Eu nunca ouvi dizer que banho de folha tira espírito. Se o espírito gostar de um banho de folha, então a coisa vai pegar. Como que você, rapaz, esse foi a invocação dos espíritos? Bernardo contou uma história da sua época, que ali lá no Camarinheiro, Palmeirudo, tinha uma casa antiga que foi destruída e construída um prédio. E uma empresa montou um escritório nesse prédio. E nesse escritório colocava-se fenômeno de barulho, de pancada, chamado poste-pegagem. Sim. E
foi chamado decidido a ir lá fazer uma solene. Entendeu? E quando o pau comeu lá dentro, ele foi o primeiro a sair correndo. Foi mesmo? Pois é. E a solene não deu certeza. E aí chamaram Bernardo. Aí Bernardo e fazer lá uma pesquisa. Uma desobsessão de Bernardo. Fui o promotor da desobsessão aqui nesta terra. Exatamente, mestre. Bernardo? Bernardo é. Bernardo é. E ele foi, quando chegou lá, o fenômeno se produziu e ele roubou o espírito. Coisa que é proibido. É mole. E os promotores de você e a paz. Agora, e chegou lá, chegou à conclusão. E na pesquisa, chegou à conclusão. Dessa casa antiga, que pertencia a esses moradores, se encontrava ainda ali. Pois insatisfeito, descontente pela casa que foi destruída e construída ali um prédio. E que para ele não existia prédio, existia casa. Existia casa, pois é. Mas tinha mais a pesquisa desse pesquisador, que se notabilizou na questão da desobsessão nesta terra, conhecia como ninguém a obsessão. Isso mesmo. Chegou à conclusão de que a secretária dessa empresa é que era a médium de efeito físico que fornecia a condição para o espírito produzir esses fenômenos. Pois é. Conduziu ela, canalizou sua mediunidade, acabou o fenômeno, esclareceu o espírito e acabou o fenômeno. Mas é isso que essas criaturas que dizem que a evocação é um perigo, elas não percebem o benefício que a desobsessão propõe. Eu estou falando isso, contrariando o princípio da casa, que é permitido estar interferindo nas palestras, para levar ao conhecimento dos nossos assistentes internautas qual é a qualificação desses tais que se julga líder do espiritismo aqui no Brasil, especificamente aqui na Bahia, na cidade de Salvador. Pois é. E façam um juízo. Um juízo, exatamente. E outra, não sabem explicar, mediante a manifestação dos espíritos, o bem que proporciona tanto ao espírito, como ao médium e como a circunstância ao qual está ocorrendo essas manifestações. Porque essas manifestações, elas não são algo, vamos dizer assim, pernicioso, que, como muitos dizem, né, a caduquice de Moisés, que proibira a manifestação dos espíritos, até porque naquela época não sabiam que os espíritos se manifestavam dessa forma, né? Já é um engodo, né? E outra, quem era Moisés para proibir tal fenômeno, de tal grandeza? Então, é isso que esses que falam que a evocação ela é ilícita, eles não sabem ver o benefício que traz, né? Ao espírito, ao encarnado e aos meios ao qual está acontecendo essas manifestações. Não, o médium não pode dar mais de uma comunicação porque se desequilibra. E o médium desequilibrado, porque não está dando essas comunicações. Né? O médium não pode ficar exposto aos espíritos constantemente, que isso traz perturbação orgânica. Não se pode falar dos espíritos porque atrai os espíritos. Isso é maluquice, rapaz. Isso é maluquice. Você não vai falar dos espíritos, vai falar o quê? Vai falar de quê? Hein? Porque eu falei dos espíritos, o espírito está aqui. É a prova contundente do que o que você está falando é real. Quando a gente fala referente às coisas espirituais e que os espíritos se manifestam, é a prova contundente de que aquilo é real, minha gente. Mas eu fico temeroso porque o espírito vai me atacar e que não sei o que. Tu já é atacado por natureza. Tu já é perturbado por natureza. Porque mediante a essas informações nós nos equilibramos. As nossas ideias se equilibram, o nosso sentimento se equilibra. Porque muitas dessas obsessões, como o Jorge mesmo colocou bem, são os espíritos cobrando as suas situações mediante o que eles viveram na Terra. E quanto mais oculto, mais potente. E quanto mais oculto, mais eles ficam furiosos. Quando a gente nega que o espírito não se
comunica, que isso é coisa da cabeça, como eu canso de dizer na minha casa, né? Que isso é coisa do físico. Eu não posso acreditar que um médium sofra a influência dos espíritos e fique constantemente médium, sabendo que é a influência dos espíritos. Eu não quero dizer com isso que nós vamos nos isolar dos médicos, não, que as pessoas têm uma grande capacidade de distorcer as coisas, né? O tempo todo sofrendo obsessão, dizendo que é coisa de médico. Pelo amor de Deus, o que é que acontece? Os espíritos que estão ao lado desse médico ficam enfurecidos, porque eles recebem a carga da sua negatividade. Isso também acontece quando nós pensamos nos nossos entes queridos de forma desesperadora, nós os bombardeamos. Ah, não, mas você é muito, como muitos dizem, né? É por isso que eu tomo minhas cacetadas, por isso que eu falo demais. Mas é isso mesmo. Você vive tudo de você é espírito, tudo de você é espiritismo. É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu não fico perdendo tempo e tá ouvindo uma abobrinha de ninguém. Eu procuro estudar, caindo, levantando, né? Estudando um pedaço hoje, outro pedaço amanhã, porque eu tenho as minhas limitações, eu também tenho as minhas problemáticas, mas eu procuro me esclarecer, que é para eu ter embasamento do que eu falo. Porque quando a gente diz, criticando as manifestações dos espíritos, nós estamos dizendo que nós somos contra eles. Então que tipo de espírito é você? Que tipo de espírito? Ou você não é. Ah, tudo é espírito. Olha, principalmente quando está falando, e aí a criatura começa a estar sentindo umas coisas, sabe? Sentindo umas coisinhas. Aí começa a dizer, é ver você que você não é de espiritismo. Ela mesmo está dando comprovação que ela já começa a ficar nervosa, coitada. Aí que eu encontrei uma criatura que ela vê, depois de um tempo, observe como os fatos, quando eles são verdadeiros, eles se manifestam espontaneamente. Aí ela veio, conversou comigo e tal, não sei o que, pererê, me abraçou e tal. Aí disse, né? Se lamentou, não vou entrar em detalhes, se lamentou. E disse que eu era amigo, que os amigos, não sei o que. Rapaz, quando ela disse assim, que os amigos não se separavam, o espírito atravessou assim entre mim e ela e disse assim, hipócrita, mentirosa. Olha o que o próprio espírito disse. Eu já estava percebendo uma percepção natural. Hipócrita, mentirosa. O espírito está. E eu vendo ela falando e eu olhando para a cara do espírito. E o espírito entre mim e ela. Aí só tem essa capacidade de descascar. Aí eu olhei assim, fiquei assim olhando. Mas que os amigos têm que se rever. Eu quero também para a cara dela. Tá certo, tá bom. Tá. Não, mas eu não quis dizer nada, sabe por quê? Porque, infelizmente, aqueles que não compreendem o real valor de outro, acham que é estúpida, que é grossa. Aí eu prefiro evitar, sabe? Ficar calada. Eu ficar calada. Em certas circunstâncias, eu ficar calada. Eu falei assim que eu sou da forma que aproveito. Aí eu disse assim, eu não precisei, ou melhor, só foi a confirmação daquilo que eu já estava real, viu? Porque muitas das vezes nós somos influenciados pelos obsessores, a gente tem que ter essa concepção. Muitas das vezes a gente não sabe analisar as circunstâncias das coisas e acabamos tomando certas influências de espíritos obsessores que nos querem ver no charco como verdade, né? Eu já sentia, devido às circunstâncias do que já tinha ocorrido, claro, a gente sente, há uma dissintonia de sentimento, né? Há essa dissintonia. Então, claro, quando a criatura expôs aquilo que todos nós somos hipócritas, somos fingidos, só temos as nossas imperfeições. Nós não vamos fugir disso, não é verdade? Agora, é claro, mediante o sentimento que nós passamos, que não é real, muitas das vezes, vem certas comprovações para nós vermos que aquilo que a criatura está falando, o próprio que está ao lado dela, também não está concordante com o que ela está falando. É isso que ocorre. Então o espírito veio e disse que aquilo tudo era mentira, que não era verdade.
Não foi um espírito esclarecido, foi um irmão que se achou no direito de falar. Todos nós temos. Está entendendo? Então é aí que está. Quanto mais nós negamos os espíritos, as nossas faculdades, os fenômenos, mais nós tendemos a ficar desequilibrados. Desequilibrados. Porque nós não sabemos quando nos conhecemos. Aí vem o psicólogo de lá e diz que isso é coisa da mente. Um psicótico, né? É coisa da mente. Quando não assim, passa remédios, segundo ele, para, como é que se diz? Conter essas manifestações, e que na verdade não contém coisa nenhuma. Porque a faculdade mediúnica, ela não vai ser interferida pelo mecanismo físico ou material de determinadas medicações, porque é uma faculdade inerente ao espírito. Nós já trazemos, aquela formação nossa que já vem trazendo essas faculdades. Na nossa formação, essas faculdades, elas já são inerentes. Então, a medicação, né, as palavras sugestivas, né, assim, o simbolismo, não vai banir esse mecanismo, porque Deus assim quer. É por isso que nós vemos, você quer ver exemplo disso? Eu conheci eu vi uma reportagem de um rapaz passando por um desequilíbrio obsessivo terrível. Terrível. E, no entanto, ele tinha a capacidade de percepção notável. Olha aí, o seu desequilíbrio psíquico e obsessivo. Até porque a obsessão também, ela já traz, a mediunidade já se desequilibra pelo processo obsessivo. A criatura já está ali, desequilibrada, mediante a influência desses espíritos no campo dessa criatura, por meio das suas faculdades. E aí, claro, ela não bane a potencialidade do espírito de ver. Observe que essas criaturas, quando estão muito atacadas, elas dizem ouvir vozes, ver pessoas. É uma realidade. Mas os psicólogos dizem que é uma alucinação, né? Agora, só que essa alucinação traz caracteres individuais. Você pergunta a essa pessoa como é essa criatura que você está vendo, e ela relata que é assim, 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 assim. O que é que essa criatura está fazendo? Ela diz, como um fato que foi Jorge que conheceu a pessoa, aqui relatou de um rapaz que estava no quarto e de uma hora para outra ele viu uma mãe de santo, foi isso? Com um cacete na mão, indo de encontro a ele, não foi isso? Ele levou a porta na frente. E aí o homem ficou tão enlouquecido que levou a porta na frente. Saiu pega e a mulher atrás. E a mulher atrás. Foi baixar onde? No sanatório. Uma pessoa dessa é louca? Ou é um médium que está... Eu canso de ver, aqui nós, médicos, cansamos de ver. É espírito amarrado. Essa semana mesmo me apareceu um com a cara de um leão. Era um leão formado, né? São imagens horrendas que, se aqui a gente for falar, vai até causar, amedrontar os nossos telespectadores. Você, na verdade, se você quer avançar na vida espiritualmente, não acredite nesses psicóticos. Psicólogo. Pois é, olha, eu na minha idade de 10 para... Eu já contei isso aqui, mas nunca é demais falar que tem muitas crianças sofrendo obsessão e os pais estão tomando como loucas ou levam para os psicólogos para tomar remédio. Eu, na idade de 9 para 10 anos, eu não dormia só, porque toda noite, quando eu me deitava, aparecia na minha frente figuras horrendas. Cada bicho que era de amedrontar.
E eu ficava enlouquecida, porque eu não sabia o que era aquilo. Ficava gritando, só sabia gritar. Como os meus pais ignoravam também, dizia que era coisa de criança, que era porque eu não queria dormir sozinha. Agora imagine. E fiquei muitos anos sofrendo esse processo obsessivo, isso é obsessão, né? Obsessão. E aí, mesmo adulta, eu via mulheres correndo atrás de mim, dizendo que ia me dar um pontapé. olha, você vê o que é a falta de conhecimento. Quando acabar, eu estou certa, eu estou em pensar dessa forma. Você está na rua, você não conhece, está em uma instituição espírita, que se diz espírita, se diz espírita. É uma instituição espírita, você está agora. E aí você passando por um processo obsessivo, está na rua, o espírito chegar no seu ouvido e dizer assim, é agora que eu vou te pegar. Rapaz, você dá-lhe uma carreira sem saber, por obra e misericórdia do Pai, espíritos bons ao lado, não permitia que isso acontecesse. Sair correndo. Porque o espírito, homem e mulher, fora do corpo, fazem isso. E o médium, destituído de informação séria, coerente, passa por isso, por esses constrangimentos. Né? Porque muitos não querem ter a responsabilidade de passar que espírito é gente, que o espírito se comunica conosco, tal qual o encarnado. Que ele passa seu ódio, sua raiva, sua inveja, seu ciúme, suas indiferenças, tudo que ele sente para aquele que é o que os espíritos disseram, medianeiro, por força dessa faculdade que nós temos e que é natural. Agora, quem foi que me ensinou isso? A instituição ao qual eu imito, mediante ao estudo. Hoje eu sei lidar com essas situações porque eu aprendi. Fui ensinado de forma coerente e segura, né? Hoje nós temos um adolescente no nosso meio que trabalha como médium, participa da desobsessão e está ali equilibradíssimo. Hoje eu acredito que, de acordo com o que ele vem aprendendo, com as orientações, ele sabe lidar com essa situação. Ele não vai sair correndo se o espírito disser que vai pegar ele, de forma psíquica, viu? Não é que o espírito se materializou, não. Forma psíquica, falando pela mente. Ou se ele vê o espírito dentro de casa, ele vai sair correndo desesperado, vai chamar a mãe ou o pai, ou não vai querer entrar em casa, que é o que acontece, né? Ou os pais vão pegar e vão levar para o psicólogo para tomar remédio de tarja preta. Né? Então, olha, minha gente. Esses psicólogos não estão ganhando dinheiro. Às vezes, a gente. O quê? Quem está ouvindo, não imagina a situação difícil que é um estado de obsessão. Não imagina. É terrível. É doloroso. A obsessão, ela mexe desde o equilíbrio da criatura até a economia. Deixa a criatura na tanga, se tiver tanga. Porque ela arrasa a criatura em todos os aspectos. Agora imagine essa situação ser um esclarecimento oriundo do que ocorre. A criatura vai à loucura. É por isso que nós, daqui do nosso do ICMEB, nós procuramos esclarecer as criaturas com responsabilidade. Porque nós vivemos essas situações. Não é brincadeira, não. O estado moral que nós vivemos é decadente. A obsessão, ela campeia. E a maior, acredito eu, que a maior situação obsessiva que nós estamos vivendo é por força da negação do homem, que se condicionou a dizer
que ele vai se acabar no túmulo. Aos seus entes queridos que o visitam no sono, a qualificar de que todos são demônios. Se meu pai chega aqui, como para nós encerrarmos, eu tive uma experiência que minha mãe tinha um dinheiro para receber e eu fui lá na agência procurar saber se ela realmente tinha, isso já faz um bom tempo, já faz bem uns 5 anos. E eu estive lá, conversei com o gerente e tal, ele disse que não tinha nada ali, que ela não tinha direito nenhum. Vim para casa, né? Desiludida, querendo receber um troco, não conseguia. Tava esperançosa que ia pegar um trocozinho, né? Vim pra casa, na cabisbaixa. Aí deixei pra lá. Fui dormir, daqui a pouco eu tô vendo o velho, meu pai, né? Francisco. Disse assim: vá, minha filha, vá lá que eu tenho direito. Vá lá, volte lá que vocês têm direito. E aí eu fui, claro, os espíritos ajudaram, né? Eu fui, procurei uma pessoa, levei todos os documentos, procurei uma pessoa mais entendida. Ela verificou e disse: tanto, não é só sua mãe, você também tem direito. Eu também comi um troquinho, né? Não era besta. Tinha lá um troquinho também para mim. Era, nesse tempo ainda era de menor, ainda era mais jovem, né? Mas assim, a moça ainda. E claro, né? Tive o merecimento de ganhar um troquinho a mais. Olha aí, o velho, meu pai, manifestando seu interesse pelos seus entes queridos ajudar. Você já pensou se eu tivesse com essa ideia de que quiser da mãe? O velho, coitado, ia receber um dado retado. Além do velho vir ajudar, né? E dizer que ele realmente tinha direito, ainda ia receber: sai daqui, demônio, sai daqui. Aí, tá vendo? Que o esclarecimento nos torna melhores, mais esclarecidos, menos perturbados. Quantos estão aí, ó, que os familiares, vendo a situação decadente que está vivendo, quer aconselhar, quer levar a melhora, vai dormir, sai do corpo, os familiares chamam, aconselham. Que nada, rapaz, isso é coisa do diabo, isso é coisa da cabeça que eu vou ouvir. Ontem eu conversa com uma vez de novo, e conversando comigo, deixou evidente, né, o temer da morte, temer a poder. Olha, isso quando seja religioso, disse: quando morre vai para o céu, teme tanto morrer. Pois é. O céu é lugar bom ou lugar ruim? Que vocês temem tanto aí? Pois é. Tem, E aqui a gente fica.